Eu também acho que a questão do cartaz é completamente lateral. Peço desculpa, mas essa é a minha opinião. E acho que António Costa, que tem um razoável controle na comunicação e tem uma batalha para ganhar que não tem conseguido ganhar, porque apesar de não ter dado rigorosamente nada aos professores, o país está ao lado dos professores. E, portanto, a estratégia foi vitimizar-se e tentar pôr o país contra os professores, pegando em meia dúzia de cartazes, tentando colar todos os professores à maioria dos cartazes e, sobretudo, tentando associar uma coisa que acho que é profundamente demagógica, que é a questão do racismo em relação especificamente aos cartazes, e eu já vou explicar a minha opinião. Sobre o cartaz, eu acho que ele é agressivo, violento, que as pessoas podem dizer gosto do cartaz, não gosto do cartaz, isso faz tudo parte da liberdade de expressão e essa é a minha opinião. As caricaturas, aliás, por norma, são absolutamente exageradas, deformam as pessoas, e eu, por exemplo, nunca gostei das caricaturas do Charlie Hebdo, cujo diretor e vários foram assassinados por ter feito uma caricatura a gozar com Maomé, e os muçulmanos, os árabes, enfim, desde o chamado guerra ao terror, que são milhões de pessoas vítimas de racismo, de xenofobia sistematicamente, e argumentaram que havia atenuantes naquele assassinato bárbaro, justamente porque eram populações sujeitas à discriminação. Eram, e eu acho que não há atenuantes nenhuns. Aliás, frequentemente compro o jornal no aeroporto como uma espécie de decisão política. Porque o que se passa nestas situações, nós estamos a debater o cartaz, não é só a censura, é a autocensura, é a quantidade de pessoas que não está para ser chateada e que simplesmente deixa de produzir arte porque não quer ser envolvida em polémicas que, volto a dizer, são laterais. E porquê que são laterais? Porque é sabido publicamente que há, não se sabe é o número, mas milhares de crianças em Portugal estrangeiras, nomeadamente na origem do Nepal, do Paquistão, etc., que nem sequer têm professor de português, língua não materna, de um governo do qual António Costa é responsável. E vou-vos dizer o caso Arroios. Aqui, em Arroios, há crianças que são colocadas no 11º ano nas aulas de matemática, isto foi dito por uma professora num debate público no Liceu Camões, são para lá atiradas, ela utilizou esse termo, não sabem uma palavra de português e não têm direito a ter professor de português. E ela até acrescentou, são atiradas para aqui, não querem que eles aprendam português, provavelmente porque depois vão ser atiradas para um canto de uma loja onde ninguém quer saber delas. Segunda coisa, nas escolas TAPE, os professores que o António Costa agora acusa, que António Costa acusa de racismo, porque ele acusou os professores em geral, foi esperto, é a batalha da comunicação, são os professores que estão nas escolas TAPE, onde há uma maioria de crianças de origem cigana. As escolas TAPE são uma invenção terrífica, onde se descobriu que, ao pé dos bairros sociais e dos centros comerciais, onde são mão de obra barata, se colocam umas escolas chamadas territórios especiais de intervenção prioritária, tem esse nome pomposo, onde os currículos são desnatados, aquelas crianças é ensinado menos, e não há... A maioria deles vai para o ensino profissional, aliás. Outro estudo que a Inês trouxe aqui, o número de crianças, filhas de afrodescendentes que vão para o ensino profissional é mais do dobro, se não me engano, isso foi publicado recentemente, tu até falaste aqui na tua bolsa. Nas escolas TAPE estão professores sem meios, estou a dizer, meios reais de mudar a vida daquelas crianças e jovens que ainda por cima lhes dão um currículo desnatado, portanto eles não têm um currículo igual aos das outras crianças, não aprendem história, filosofia, matemática e português com a mesma exigência que aprendem as outras crianças. E são os professores que estão com essas crianças, sem carreiras, sem condições de trabalho, com péssimos salários. Quer dizer, isso é que são questões que realmente têm uma implicação do ponto de vista do racismo na sociedade portuguesa. Essas António Costa não empolou, porque o que lhe interessava, obviamente, é criar um anátema contra os professores. Porque os professores se recusaram a fazer o concurso, coisa que se tem falado muito pouco, a mobilidade em que eles passam a estar fixos, mas depois são obrigados a ir para o outro lado. A maioria dos professores não concorreram às vagas abertas e há uma greve às aflições que teve imenso sucesso. Ou seja, os professores continuam, apesar de não terem ganho nada, não perderam. E essa é que é a questão política fundamental. Agora, isto é uma batalha da comunicação, o que foi feito. E a mim surpreende-me que o jornalismo... Quer dizer, o jornalismo não há uma reflexão. O Primeiro-Ministro diz que é alvo de racismo. Há uns que dizem que gostam de descartar, outros que não dizem. Isso é tema de abrir telejornal? Pergunto-me eu. É um tema importante para abrir um telejornal? Porquê? Porque o Primeiro-Ministro diz, tudo o que os Primeiros-Ministros dizem abrem os telejornais,
ninguém vai fazer esta pergunta, mas isto é realmente o problema do racismo na nossa sociedade? É este?